Está começando agora mais um programa, Momento Feminino, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde, né? O que anda acontecendo com a saúde, não só no estado, no município, enfim, no nosso país, que os últimos casos publicados na mídia deixaram, enfim, todas as pessoas revoltadas, né? Vocês acompanharam, acredito, né? O caso do menino carioca, né? Que por causa de um concentrador de oxigênio, mesmo com a ordem judicial, né? Para fornecerem, enfim, equipamento, se recusaram e o menino morreu por causa de R$520. E em Goiás, no início dessa semana, uma criança que tinha que ser submetida a uma cirurgia foi suspenso o atendimento porque os médicos não concordavam com o que era pago pelo SUS, né? Então, assim, a pergunta que eu não consegui deixar de trazer isso para o programa, né? Porque eu acho que as pessoas, nós estamos num momento eleitoral, né? Eu acho que as pessoas têm que saber o que os seus candidatos estão pensando, né? E também na questão saúde, sabe? Porque isso afeta a todos nós, né? Então, eu acho assim, eu não estou satisfeita, né? Em nada, não é só com esses dois casos, que isso são casos mais gritantes, né? Mas isso acontece todos os dias, né? Se a gente for fazer matéria, realmente, os jornais, as revistas teriam pauta para todas as semanas, né? Porque os corredores dos hospitais públicos estão lotados, né? E aí aquela história assim que nós falamos num dos últimos programas agora, que a gente comentou a questão do ecologicamente correto, né? A questão de que acaba o Estado empurrando para nós, né? A solução dos problemas. E nesse caso o Estado também empurra para nós a solução, né? Quando nós temos que ir em busca de um plano particular de saúde, porque para que ele possa atender, né? Mas não sei mais, duas questões levantaste, né? Uma que é essa questão mais da medicina mesmo, o como a gente está encarando esses serviços, né? Especialmente na atualidade, e outra é uma questão mais política. Eu acho que a mim me surpreende mais ainda, porque o Estado, com todo o aparato que ele tem, ele não é suficiente para o volume da população e para prestar esse serviço. Mas o que nos deixa numa situação, assim, a mim, muito preocupante, é que um plano de saúde não resolve, em última instância. Quer dizer, nem a iniciativa privada está resolvendo, porque um desses casos que tu cita envolve a iniciativa privada, né? Então, assim, mesmo a iniciativa privada, e assim, se a gente fosse rememorar todas as pessoas que tiveram qualquer problema de saúde, que tiveram e precisaram de um plano de saúde, é sempre uma burocracia muito grande, provar por A mais B que tu precisa daquelas coisas e tu vem pagando há muito tempo e daqui a pouco tu não tem o serviço que tu estava precisando. Eu tenho várias amigas que são do setor da saúde, especialmente enfermeiras. E sempre que a gente conversa, elas sempre são unânimes em dizer todos os serviços de alta complexidade no Brasil, quem dá conta deles é o serviço público, é o SUS, não é a iniciativa privada, que só dá conta de consultas e de média complexidade. De alta complexidade seria mesmo o setor público, com todos os problemas que ele tem, mas é ele ainda que responde. Então, assim... Mas, assim, Paula, para explicar para quem tem em casa, o que seria, no caso, o que elas consideram alta complexidade? Todos esses problemas mais complexos que exigem... Quimioterapia, radioterapia... Não, mas que exigem, às vezes, cirurgia, um aparelhamento tecnológico de ponta, que exige algum corpo técnico de ponta, ou até material de ponta também, né? Tudo isso, ainda no Brasil, quem dá conta, sem dúvida alguma, é o serviço público, que a iniciativa privada tem também que remeter ao serviço público, porque aí entra uma série de coisas. Em primeiro lugar, para se estabelecer uma discussão como essa, até para a gente ficar à vontade e poder dizer algumas coisas que a gente pensa realmente, eu acho que eu me sinto na obrigação a primeira coisa que eu quero colocar é a vida humana, para mim, é sagrada. É o bem mais significativo que existe, né? E eu acho que para vocês também, com certeza, em geral. Então, a vida humana, para mim, ela não tem preço
e ela tem que ter condições, né? Nós temos que dar condições para que as pessoas possam viver. Isso posto, eu acho que nós temos que discutir na questão saúde uma série de questões. Primeira é saúde preventiva, né? Que é saúde pública e saúde preventiva, que a gente sabe que no Brasil ainda é incipiente. Né? Claro, nós temos que ver que nós temos um país aí de 500 anos e 500 anos complicados. Mas nós temos, então, uma saúde pública ainda com sérios problemas. Né? Depois, nós temos um sistema público de saúde que, em geral, tirante esses casos que a Paula fala, ou até incluindo esses casos, ela é dirigida para as populações mais vulneráveis, que são, naturalmente, também as mais vulneráveis a doenças, enfim, a uma série de questões, né? Esse serviço público, eu acho que ele tem duas pontas. Uma é do atendimento, um atendimento de massa, né? E outro que é esse que tu dizes de alta complexidade. Que vai sendo filtrado e que a iniciativa privada entra dentro disso também. Por outro lado, sob o ponto de vista de planos de saúde, em função dessa mistura e até do Estado de ter meios mais sofisticados de atendimento, acabam se misturando. E também a gente sabe que tem, às vezes, até uma mistura política aí no meio da história, né? Então, até os planos de saúde, às vezes, ou não cobrem as tuas necessidades ou acabam sendo extremamente burocratizados e tu acabas entrando, então, entrando no sistema, né? De qualquer forma, Kita, eu acho que quem sempre vai ser mais atingido são as populações mais vulneráveis. Elas estão mais sujeitas à doença e, portanto, elas também acabam congestionando todo o sistema, né? E acontecem casos terríveis como esse. Só retomando o que a Vera estava falando, se a gente for falar em cidadania plena no Brasil, a gente tem que falar de 1988 para cá. Antes disso, a gente não pode falar de cidadania plena. Né? Quer dizer assim, então, se tu tens o quê? 20 anos, pouco mais de 20 anos, que as pessoas passem, que o Estado e que toda a estrutura passe a considerar todos os direitos básicos, direitos das pessoas aos quais o Estado tem que servir, é muito pouco. E retomando mais um pouco, além disso, 1988, todos os outros regimes, com exceção de 46 até 64, são regimes quase que de exceção, ou regimes ditatoriais, ou regimes extremamente autoritários, e que não olham para, e não, vamos dizer assim, que muitas vezes estão mais voltados para as elites do que para a população em geral. Ou para os seus interesses do que para os interesses da população. Porque, via de regra, é a elite que governa o Brasil. Não, sem dúvida. Né? Assim, e uma elite mais ou menos que se estabiliza, oligárquica, assim, durante longa data. E Paula, nessa tua linha, desculpa, já te dou a palavra, Carla, mas nessa tua linha de raciocínio, né, é importante a gente colocar aqui, se nós pensarmos em termos de direitos de cidadania, direitos, né, sociais, direitos sociais, enfim, que são consagrados em 88, então nós temos um tempo muito pequeno para que isso aconteça. Nós vamos ver que os problemas da saúde, e a gente sempre tende, claro, porque a saúde é uma questão que te coloca em xeque diante de tudo, mas nós temos que ver que nem o que foi preconizado para a educação, para a moradia, nada ainda foi atingido, em virtude, evidentemente, do tempo, mas em virtude também, em virtude não, mas aí nós também temos que nos perguntar se nós vivemos numa sociedade realmente democrática, se ela ainda não conseguiu implementar todos pelo menos essas políticas, né? Agora, elas estão consagradas numa Constituição, isso eu acho que é um avanço, mas nós precisamos conduzir a democracia com mais
com mais reflexões, com mais e até, no certo sentido, com mais participação civil. Porque eu acho que é uma grande dificuldade a gente esperar uma postura de sociedade conservadora que a gente tem, é a população esperar que o Estado forneça as coisas. Quando, na verdade, assim, eu tenho mais, vamos dizer, trânsito pela área da criança e adolescente, mas às vezes a gente chama a sociedade civil para discutir as políticas públicas e as pessoas entendem só escola, ou um lugar para encarcerar, ou um lugar, vamos dizer assim, que não é abrigagem, mas com o conceito de orfanato. Quer dizer, assim, a própria sociedade não amadureceu uma série de discussões e não está acostumada a tomar ponta e a tomar as rédeas nas discussões e dizer, nós precisamos de um abrigo com determinado tipo de funcionamento, com tais e tais serviços à disposição. Não se sabe nem, vou dizer, como é que isso ainda é muito inicial, esse tipo de discussão. E os fóruns de discussão eles estão acontecendo, muitos são os profissionais da saúde, em especial nessa área de saúde, que estão participando, mas como sociedade civil eu vejo uma sociedade ainda acomodada nesse aspecto, porque assim, discutir, e essa é a política miúda do dia a dia, né? Onde é que nós vamos aplicar os recursos, que tipo de saúde a gente precisa, quais os especialistas que a gente precisa no posto de saúde, porque se a gente vai discutir pontualmente só as coisas, a gente não consegue ver esse grande polvo, né? Cheio de tentáculos que é o Estado e que se a gente espera também tudo é uma coisa dialética, né? A gente não pode esperar tudo do Estado, ou mesmo que o Estado tem muita responsabilidade nisso. Né? Mas a participação efetiva da população nas políticas públicas seria extremamente necessário. Seria a função do Estado, né? Se ele deve ou não deve, se a gente cobra ou não cobra, nós vamos discutir um pouquinho mais no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta já já, e que a Carla também vai falar. A Carla vai ter que ser a primeira, né? Carla. Vamos falar. A gente vai para o intervalo e volta já já.